Amados, eu quero falar a vocês sobre um tema que eu quero expressar com uma pergunta: como ir para o céu? Mas eu quero fazer um desafio a vocês que me ouvem agora. Quero fazer uma sondagem, na verdade. Melhor dizendo, eu quero ter um testemunho da igreja. Quantas pessoas nesta grande congregação poderia afirmar com toda certeza que se morressem hoje, iriam para o céu? Fiquem de pé. Os que não têm essa certeza, por favor, mantenham-se assentados. Mas eu desejo muito que ao final dessa mensagem, desse culto, todos os presentes possam também fazer a mesma declaração. Amém, irmãos? Não se assentem não, porque eu quero que você abrace o seu irmão, porque você vai para o céu com ele. Irmãos, eu quero questionar com vocês se vamos assim estar juntos no céu. Não como marido e mulher, nem como pais e filhos. Vamos para lá como tais, mas lá não como tais. Mas lá nós nos conheceremos e nos relacionaremos como Deus tem planejado e revelado em sua palavra. E se isso então é verdade, de que maneira então deveríamos nós nos relacionarmos aqui em tempo da nossa peregrinação? O apóstolo Pedro faz um desafio para a igreja, quando ele diz: sabendo então destas coisas, como então devemos viver em santo trato e piedade? Ou seja, os relacionamentos no corpo de Cristo devem ser os mais abençoadores relacionamentos. Amém, irmãos? Porque Jesus declarou que o relacionamento de amor entre o povo de Deus, entre os crentes, é evidência de que esses que se amam assim, se relacionam, são de fato os seus discípulos. O mundo conhecerá que nós somos discípulos do Senhor se vivermos em amor. O amor de Deus que é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, irmãos? Amados, o céu é um assunto que está impregnado no coração do homem. Já no Salmo 42, o salmista diz: como o servo brama pelas torrentes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Desde que o homem, Adão e Eva, seres humanos, criados por Deus, desde que o homem pecou ali no jardim, no paraíso, e foram expulsos por Deus, da presença de Deus, um grito tem ecoado por todo o mundo: que farei para herdar a vida eterna? Que farei para voltar ao meu lugar de origem? Que farei para ir para o céu? Há um livro interessante, O Fator Melquisedeque. E nesse livro o autor procura mostrar que em todos os povos, em todas as culturas, está presente a crença num Deus. E os rituais que praticam são rituais que acreditam matar a sede da alma pela eternidade. O texto que li nesta noite fala desse homem. Mateus diz que é um jovem, Lucas diz que é um príncipe, mas os três nos evangelhos sinóticos que narram esse encontro com Jesus dão-nos a informação de que ele era rico. E ele vem e se ajoelha aos pés do mestre, veja só, se ajoelha e pergunta, e imagino com toda a intensidade da sua alma: Senhor, mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus, com a sua sabedoria divina, disse: guarda os mandamentos. E citou os mandamentos. E ele disse: Senhor, eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha meninice. E o texto de Marcos nos diz aqui que Jesus, vendo isso, amou aquele homem. Porque era um homem que tinha levado a sério a sua crença, que tinha praticado aquilo que lhe fora transmitido na sua religião. Mas Jesus lançou um desafio para ele: vai, vende tudo quanto tens, reparte para os pobres, depois venha e me segue, terás um tesouro no céu. Quando aquele jovem ouviu isso, ele sofreu um impacto. Ele pensou nas suas riquezas, nas suas propriedades que eram tantas. O seu semblante se transformou, virou as costas para Jesus e foi-se triste, porque tinha muitas propriedades. Em todos os lugares, irmãos, encontramos a mesma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? O que devo fazer para ser salvo? Está no fundo do coração humano esse desejo, uma aspiração pela eternidade. Que farei? Mas há um engano em todas essas pessoas que assim questionam. Ainda hoje as pessoas continuam a perguntar: que farei para herdar a vida eterna? Que farei ou como poderei ir para o céu? Antes de prosseguir, queria me deter um pouco sobre o céu. O que é o céu? Não pretendo fazer uma exposição teológica sobre isso, mas sucintamente informar. Aqui a Bíblia usa 3 metáforas, pelo menos para descrever o que é o céu. O céu é um lar. Jesus disse: eu vou preparar um lugar, morada para vocês, disse para seus discípulos. Então o céu é um lar. Um lar significa que o céu é uma família que tem um pai celestial, um pai amoroso, que ama e cuida e provê para todos os seus filhos tudo que ele necessita. Mas também a Bíblia chama o céu de cidade. O que é uma cidade? Os irmãos podem imaginar. Eu não sei o que vocês poderiam procurar nessa cidade e não encontrar. Mas, via de regra, uma cidade é onde você encontra tudo o que você precisa.
onde você pode suprir todas as suas necessidades para a sua vida, seu conforto e bem-estar. A Bíblia também usa a metáfora da pátria. O apóstolo Pedro, e na carta aos Hebreus, encontramos essa metáfora da pátria. Nós somos aqui, não temos aqui cidade permanente, não temos aqui pátria permanente. A nossa cidade está no céu, a nossa pátria está no céu. E a ideia de pátria, país, é onde um presidente ou um rei domina, preside, governa. O céu é uma pátria, porque Deus, como Rei dos reis e soberano dos soberanos, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Disso nós podemos depreender que o céu, onde Deus habita, ali está o seu trono. E um dos teólogos tem definido o céu como aquela esfera de vida onde Deus governa supremamente como Rei e onde os seus súditos o servem na mais completa submissão. A igreja é parte desse projeto de Deus. Deus está conduzindo o seu povo para aquele lar, para aquela cidade, para aquele país, onde o Senhor será o nosso amoroso Pai Celestial, onde o Senhor Deus suprirá todas as nossas necessidades e onde o nosso Deus governará sobre todos e sobre tudo. Como ir para o céu? Para ir para o céu, eu quero informar, segundo a Bíblia, você precisa saber algumas coisas. A Bíblia nos diz que você, ou todas as pessoas, precisa compreender que a religião não salva. Aquele jovem príncipe rico que foi a Jesus, ele tinha uma religião, levava a sério, praticava, tinha compromisso. Mas tudo o que ele cria até então, de nada lhe serviu, porque a sua alma não estava satisfeita. Seu coração aspirava pela vida eterna. Adão fez, quando ele pecou, teve a consciência de haver pecado, teve medo de Deus, o que não tinha antes de pecar. Adão se relacionava com Deus diariamente, falava com Deus, e um ouvia a voz do outro, e ele não tinha medo e nem tinha consciência da sua nudez. Mas depois que pecou, juntamente com a sua mulher Eva, ele teve a consciência de haver feito algo errado, transgredido, cometido uma iniquidade, uma desobediência, e ele teve medo de Deus. E ele se escondeu de Deus. E é exatamente isso que tem sido a experiência humana em todo o tempo, em todos os lugares. Medo de Deus, esconder-se de Deus, fugir de Deus, evitar, conquanto o coração reclame. Como o salmista diz: minha alma suspira por ti, ó Deus. Quando me apresentarei na tua presença? Adão então fez um avental, foi lá naquele paraíso, tantas árvores, tirou as folhagens, fez um avental para si e para a sua mulher, para cobrir a sua nudez. Mas quando Deus veio na viração do dia procurar por ele, segundo a narrativa de Gênesis, Deus ergueu a voz e disse: Adão, onde estás? Senhor, eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Então Deus fez a demonstração desde ali do seu grandioso amor. Deus tomou um cordeiro, um animal perfeito, sadio, matou aquele animal, derramou o sangue dele, tirou a pele e fez um avental, uma cobertura para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Então, no lugar do avental, que é o símbolo da religião que vem da terra, que é humana, Deus colocou a pele do cordeiro. Há um princípio na Bíblia, meus irmãos, que declara que é imprescindível o sangue. Deus estava ensinando um princípio que está desde lá: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Tem de haver cobertura com sangue. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois dessa tragédia da queda no pecado, Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, referindo-se ao diabo, o adversário dos irmãos. E a partir daí, desse proto-evangelho, como é chamado, dessa promessa, Deus foi agindo na história para cumprir a sua palavra. E o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, que Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei. E enviou aos nossos corações o Espírito Santo, o Deus Consolador, que clama dentro do coração do crente: Abba, 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 Pai, Pai. Paulo diz que o Espírito Santo testifica junto ao nosso espírito que agora somos filhos de Deus. E quando Cristo veio, então, nós sabemos a história, que não houve um homem em toda a história humana igual a Jesus. Ninguém viveu como Jesus. É o maior e mais belo caráter que se exibiu entre os seres humanos na face da terra. Ensinou os homens, começando a formar um grupo de discípulos, que veio a ser a sua eclesia, a sua igreja, o seu povo.
E por ensiná-los tanta sabedoria e tanto poder, alguém reparou e disse: ninguém jamais falou como este homem. Para demonstrar sua natureza divina, porque era o filho do homem, mas era o filho de Deus, porque Deus habitou e Deus estava em Cristo, com reconciliação, amor reconciliador. Deus, depois de ter Jesus demonstrado o seu poder sobrenatural sobre os demônios, sobre as enfermidades, fazer tantos milagres, mostrar que era o filho de Deus entre os homens, ele foi traído por Judas Iscariote, seu discípulo, e então foi julgado, condenado e levado à cruz do Calvário para morrer por nós. E a Bíblia diz que ali ele derramou a sua vida em sacrifício vivo. Paulo apóstolo diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e não lhes imputando os seus pecados. Deus prova o seu amor para conosco no fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo morreu por mim, morreu por você. Cristo abriu o caminho para Deus, o caminho para o céu. Sepultaram-no, mas a morte não pôde retê-lo, e ao terceiro dia o Espírito Eterno ergueu Jesus de novo, tirou do túmulo, ele ressuscitou. Ele vive, Cristo vive, e Ele pode levar você para o céu. Ressuscitado, ainda conviveu com seus discípulos algumas semanas, e depois no Monte das Oliveiras, reunido com eles, maior parte deles, deu-lhes as últimas instruções, e ali foi elevado para o céu, de onde Jesus tinha vindo. Quando as nuvens encobriram o Senhor Jesus, 2 varões vestidos de brancos apareceram e disseram para aqueles discípulos que estavam ali, atônitos diante de tanta glória e beleza, ao mesmo tempo com a sensação de que estavam perdendo a presença do Senhor. Naquele momento Jesus estava deixando de ser o Cristo da história para tornar-se o Cristo celestial, que entrou nos céus e está sentado à destra do Pai celestial, e ali Ele intercede por nós. Ele intercede pelos pecadores. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, lá no templo, tinha um lugar santíssimo, onde apenas o líder, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano apenas na festa anual da Páscoa para oferecer sacrifício de animais, matar o animal, tomar o sangue, aspergir sobre o propiciatório para a remissão dos pecados de toda a nação israelita. Isto significa que quando Jesus entrou na presença do Todo-Poderoso, do Pai, e sentou-se à sua destra, que o céu, o santíssimo lugar da presença do Senhor, estava agora aberta e acessível a todo ser humano, a todo pecador. Glória a Deus. Jesus então foi prometido desde Gênesis 3,15, após a queda dos nossos primeiros pais. E Jesus diz as seguintes palavras, toda a congregação: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a maior e mais significativa declaração que saiu dos lábios de Jesus. E alguém tem dito: se nós perdêssemos toda a Bíblia e ficássemos apenas com este texto sagrado, nós teríamos a informação necessária para saber o caminho para o céu. Deus amou, Deus deu, sacrificou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, não vá para o inferno, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? A vida eterna, portanto, está em Jesus. E no capítulo 17 de João, versículo 3, Jesus faz uma declaração para compreendermos melhor esta ideia, esse conceito de vida eterna. E a vida eterna é esta, disse ele: que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna, portanto, é conhecer Deus. Como disse na primeira noite, é relacionamento pessoal com Deus, é viver com Ele em completa sujeição, é amá-lo com tudo que somos e temos, e nos render aos seus pés, e adorá-lo na beleza da sua santidade, e dar glória devida ao seu nome. A Bíblia declara que nós fomos criados por Deus para um propósito eterno soberano, para o louvor da glória de Deus. Por isso que o povo de Deus, a igreja, deve ser uma comunidade de adoradores, que adoram o Deus eterno em espírito e em verdade, e que oferece a Ele cada dia o sacrifício dos nossos corpos. Com os nossos corpos trabalhamos, com o nosso corpo nós nos comunicamos, com os nossos corpos fazemos tudo o que nós sabemos. Então, com os nossos corpos nós sacrificamos a Deus. Cada dia a nossa vida deve ser um sacrifício vivo de tudo que somos e fazemos, como nosso culto a Deus. Adorar, louvar, não é uma experiência singular que acontece apenas algumas vezes no templo, no solene ajuntamento. É algo que é um estilo de vida e que deve estar presente no nosso viver cada dia. Na carta de João, apóstolo, na primeira carta,
capítulo 5, verso 12, está escrito esta declaração: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso que eu fiz aquele pedido a vocês. Todos que têm absoluta certeza de que se morresse hoje, teriam vida eterna, iriam para o céu, para vocês dar o testemunho, ficando em pé e se abraçando. Muitas pessoas reagem quando a gente diz: crê no Senhor Jesus, entrega o teu coração a Jesus, Ele perdoará os teus pecados. Elas acham que é tão fácil, que não acreditam, e às vezes ainda ficam zangados. Como é que os crentes podem dizer que têm certeza da salvação? É porque está na Bíblia, porque atendemos aos requisitos de Deus. Esse é o poder de Deus. Quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário, foi para fazer esta lavagem dos nossos pecados, dessa lepra entranhada em nossa alma, em nossa vida. A Bíblia diz: na nossa carne não habita bem algum. O apóstolo dos apóstolos diz: miserável homem que sou, o bem que eu amo não consigo praticar, o mal que detesto esse pratico. Quem vai me livrar desse corpo de pecado? E ele mesmo responde: mas graças a Deus que nos dá a vitória, nos dá o perdão, a justificação, a cura dos nossos pecados, pela graça que há em Cristo Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso, nesta noite, você pode achegar-se a Deus, receber vida eterna e possuir a mais alvissareira segurança no seu coração, de quando Deus chamar você, você irá para o céu. Amém? Há uma segunda coisa que eu quero informar você. Você precisa estar disposto a fazer renúncias na sua vida para ir para o céu. Aquele jovem príncipe rico que estava com Jesus, quando falou das exigências para ele, ele não quis atender às exigências. Por isso virou as costas e desapareceu na história, nas brumas do tempo, perdido, porque estava agarrado àquilo que dominava o seu coração. Se tiver alguma coisa na sua vida que você ame tanto e que está tão agarrado a isso, apegado a isso, você terá que renunciar. E se não renunciar, continuará perdido e a sua vida se perderá nas brumas do tempo, na história. Sua alma irá para a eternidade, para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. O jovem retirou-se triste. Ele teria que renunciar, mas ele amava demais as riquezas. Ele não renunciou. Mas se você quer ser salvo e ir para o céu um dia, precisa renunciar. Precisa renunciar aos pecados. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que não há um justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esta é a realidade. E Deus diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, disse o profeta do Senhor. Pecado é coisa séria aos olhos de Deus. Pecado traz morte, a morte dos seus sonhos, a morte dos seus ideais, a morte da sua pureza, a morte da sua dignidade. Ele traz o vício, ele traz a degeneração do seu caráter, ele transforma a sua vida, ele destrói o seu casamento, ele traz a imoralidade, ele traz tudo que perverte, destrói e traz a morte para as pessoas que Deus criou e que Ele tanto ama. Você precisa renunciar. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que está aqui conosco, você não pode vê-lo, nem apalpá-lo, mas Ele está falando agora na sua mente e no seu coração. Ele está fazendo você consciente das coisas que você está fazendo, que os outros sabem ou que ignoram, mas que Deus vê e você sabe. E você terá que deixar esses pecados hoje à noite para se reconciliar com Deus, receber perdão e a vida eterna. Você está disposto para isso? Tem que renunciar aos pais, irmãos, casas, cônjuges, filhos, campos, riquezas, por amor de Deus. Tudo aquilo que impedir o teu relacionamento com o Deus eterno, você terá que deixar. Você precisa crer e amar Jesus acima de tudo, mas amar com um amor superlativo. Você não poderá amar nada e a ninguém mais do que a Deus. Se você fizer assim, o seu amor por Deus, na verdade, não é um amor verdadeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência, de todas as tuas forças. Amarás ao Senhor soberanamente na sua vida. Superlativamente é a exigência de Deus. Crer, amar e obedecer. O Senhor Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A vida com Cristo, meus irmãos, não pode ser vivida sem cruz. O crente é alguém que vive com a cruz, convive com a cruz. O apóstolo Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, sim, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, que se deu assim mesmo por mim na cruz, para a minha salvação. Esta é o que a Bíblia diz. Jesus
falou muitas parábolas, usou o recurso de comunicação para transmitir verdades eternas para seus ouvintes. Ele falou da parábola da pérola de grande preço. Um homem era um colecionador de pérolas, tinha muitas pérolas, uma riqueza em pérolas, mas um dia descobriu um outro comerciante de pérolas, um outro colecionador de pérolas, que tinha a maior das pérolas que se sabia. E então ele foi, vendeu todas as suas pérolas, juntou todo o dinheiro que possuía. Então foi aquele homem e comprou a grande pérola. E é isso que você tem que fazer: abrir mão dos seus amores, tudo aquilo que você preza e valoriza, para colocar em primeiro lugar na sua vida a pessoa de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Andar na sua presença. Anda na minha presença, disse o Senhor, e seja perfeito. Você deseja ir para o céu, meu amigo? Você deseja ir para o céu, ter vida eterna com Deus? Está pronto para deixar o que for necessário, os seus pecados? A Bíblia diz: deixe o ímpio o seu mau caminho, e o homem perverso os seus maus pensamentos, porque Deus é grandioso para perdoar. Não importa os teus pecados, Deus os conhece, e a Bíblia declara que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nesta noite o Espírito Santo vai fazer como o Pai Celestial fez: tomou aquele cordeiro, matou aquele cordeiro, derramou o sangue, tirou a pele e veio cobrir os nossos primeiros pais. Nesta noite o Espírito Santo vai pegar aquele sangue derramado na cruz do Calvário, aquele sangue de valor eterno, e Ele vai aspergir, lavar a sua alma e te dará um novo coração, um coração puro que agrada a Deus. Mas há uma outra coisa que eu quero dizer a você: se você deseja ir para o céu, você precisa crer que a salvação, a vida eterna, que ir para o céu é um milagre de Deus. Só Deus pode fazer isso. Os discípulos que assistiam aquele encontro daquele moço rico com Jesus, assistiram a tudo, perguntaram então entre si: quem então poderá salvar-se? Quem então poderá salvar-se? Mas Jesus escutou aquilo. Ele disse: ao homem salvar-se a si mesmo é impossível, mas para Deus tudo é possível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Isso significa dizer que não há uma pessoa neste mundo, por mais perversa e mais degenerada e mais indigna e mais perversa, que não possa ser salva. Deus pode salvar você aqui neste lugar, agora, enquanto eu falo a você o caminho para o céu. Muitas pessoas acreditam firmemente que, sendo boas pessoas, bons pais, bons filhos, boas pessoas, e fazendo boas obras, que elas poderão talvez serem salvas um dia e irem para o céu. Mas a Bíblia declara que as obras que nós praticamos sem Jesus na nossa vida, o profeta declara: as vossas obras de justiça são como um trapo de imundícia, e as vossas culpas como o vento vos arrebatam. Então as nossas obras para Deus não valem nada. Elas são importantes quando você tem um coração transformado e o Espírito Santo habita em você, e a palavra de Deus te mostra fazer o bem. Então começa a fazer o bem, você é uma nova criatura, então as suas mãos são cheias de boas obras. Mas a Bíblia declara: pela graça, digam comigo, pela graça sois salvos, por meio da fé. O que mais? A salvação não vem de vós, não vem de você. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, mas Deus salva você pela graça dele. Sabe o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor que Deus te faz, é a bênção que Ele te dá sem você merecer. E a Bíblia diz a respeito de Jesus: e vimos a sua glória, cheia de graça e cheia de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Jesus é cheio de graça. Portanto, se você precisa da graça dele hoje, ele tem toda a graça para te dar. O perdão que você precisa, a transformação, a restauração, a mudança, a solução dos problemas, a restauração do seu casamento, libertação dos seus vícios, perdoando todos os teus pecados. Esta é a graça de Deus. A graça de Deus basta para a nossa salvação. O apóstolo São Paulo e seus companheiros viajavam por toda parte levando o evangelho, pregando o evangelho, de cidade em cidade, pregando o evangelho. Um dia Paulo declarou e definiu o evangelho. O evangelho, você sabe o que é o evangelho? O evangelho é uma palavra que vem do original grego, quer dizer boas notícias. Mas Paulo define o evangelho dizendo: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você crê em Jesus, que Jesus morreu por você, que Ele já levou os seus pecados, se você receber Jesus no seu coração, então esta boa nova, que é o poder de Deus, um poder que ressuscitou Jesus dos mortos, esse poder glorioso vai entrar na sua vida e transformar você numa nova pessoa. O mesmo apóstolo declara: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram
e tudo se fez novo na sua vida. Deus não está interessado no que você foi até agora. Ele te ama, não ama os teus pecados, mas ama você e quer salvar você. Ele está mais interessado naquilo que você virá a ser quando Jesus estiver reinando no seu coração. Assim você será uma pessoa santificada, uma pessoa transformada, uma pessoa que está no centro da vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é esta: que creiais em seu Filho Jesus Cristo, e crendo tenhais vida eterna no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então você deve crer e deve deixar, renunciar os seus pecados, os seus caminhos tortuosos. Paulo estava pregando, chegou na cidade de Filipos, houve confusão por causa da pregação dele, foi preso, foi colocado sobre algemas e colocado no fundo da cadeia, lá no calabouço, as mãos amarradas e os pés agrilhoados numa tora de madeira. Mas ele era, com Silas, um verdadeiro cristão. E eram as altas horas da noite, no fundo daquele calabouço, eles cantavam hinos a Deus. Você já viu alguém neste mundo, no meio da dor, da humilhação, ainda louvar a Deus? Pois é, aqueles santos homens de Deus, por causa de servirem a Deus, estavam nessa situação. Mas Deus é o Deus da providência. Ele vem ao teu socorro, Ele te assiste, Ele faz tudo para você. Mandou um terremoto, já viu? Mandou um terremoto e aquela cadeia, os alicerces se moveram e parecia que tudo ia cair. E todos ficaram apavorados, inclusive o carcereiro. E o carcereiro que tomava conta daqueles presos ficou com medo que as cadeias se soltassem e eles fugissem. E ele sofreria as penalidades romanas para esta situação. Por isso, enquanto Pedro, Paulo e Silas estavam já libertos dos seus grilhões, chegou o carcereiro perto deles e perguntou: senhores, o que hei de fazer para me salvar? E eles responderam peremptoriamente: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E aquele carcereiro creu. Tirou Paulo e Silas dali, levou para a casa dele, passou remédio naqueles vergões, deu-lhes comida. Paulo falou mais para eles de Jesus. O carcereiro se converteu e toda a sua família se converteu a Jesus e foi salva naquela noite gloriosa. E é isso que Deus quer fazer aqui hoje: salvar meninos, salvar adolescentes que estão já no caminho do vício, transgredindo, destruindo as suas vidas, homens, mulheres com as suas vidas comprometidas, com a sua moralidade em jogo, em questão. Isso Deus fará. Ele transformará tudo e fará tudo novo para a glória dele. Dizem que Lutero, o grande reformador da igreja, lutava com a doutrina das boas obras. O seu coração batia forte, ansiava, porque aquilo que ele fazia tão diligentemente não matava a sede do seu coração. E ele então diz a história que ele foi a Roma, e na época, o centro da igreja estava lá, e ele foi subir as escadarias de Roma de joelhos. Esse é o espírito de penitência. Esse é o espírito daquela pessoa que pensa que se humilhando e fazendo penitência e se sacrificando poderá encontrar graça aos olhos de Deus. Mas enquanto ele se martirizava de degrau em degrau, o Espírito Santo trouxe à sua memória as palavras do Evangelho, Paulo falando: o justo viverá pela fé. Não é pelas obras, é pela fé em Jesus. Se você tiver fé, hoje à noite, você vai receber a graça de Deus. Você terá vida eterna, terá comunhão com Deus. E você poderá dizer, como essa igreja disse no início, e se abraçando, declarando: nós temos certeza de que estaremos no céu um dia com o nosso Deus. E nesta noite, que eu tenho mostrado a você o caminho para o céu, eu oro a Deus para que você, hoje à noite, aceite o plano de Deus. Eu quero pedir nesta hora que Deus opere poderosamente na sua vida, para que você tome uma decisão agora nesta congregação. A responsabilidade é pessoal, você tem que decidir por si mesmo. A salvação do pai não alcança o filho, e a salvação que o filho já possui não alcança o pai. Você tem que decidir, é você e Deus. Quando Jesus estava crucificado no Monte do Calvário, entre dois salteadores, um deles, olhando para Jesus com seu coração contrito, tomou uma decisão e fez uma oração: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que Jesus disse para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, no céu. Jesus estava dizendo: por causa disso que você está falando e demonstrando, eu te perdoo e te levo comigo para onde eu vou, o céu. Só para te recordar, você precisa compreender que a sua religião de boas obras ou outra crença não salva, assim diz a Bíblia. É preciso você estar disposto a fazer renúncias para receber a bênção maior da sua vida. Você precisa crer que a salvação é um milagre de Deus na sua vida, e você precisa tomar a decisão. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse: pai, me dá a parte da herança, quero ir embora. E o pai lhe deu. E aquele filho foi para uma terra longínqua, viveu com muitos amigos, gastou a sua herança, ficou agora sem dinheiro e sem amigos, foi apacentar porcos, humilhação. Mas aí ele caiu em si,
e disse: quantos empregados saem na casa de meu pai com abundância de pão, e eu aqui nesse lugar perecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Torna a receber-me pelo menos como um dos teus empregados. Decorando esse discurso, voltou da terra longínqua. E aquele pai amoroso, perdoador, que nunca se esquece, estava lá na porta da casa da fazenda, esperando que um dia o filho voltasse. E então, naquele dia surpreendente, ele vê alguém que vem à distância. E vem caminhando, e o velho percebe: é meu filho, correu ao encontro dele, abraçou o seu filho, beijou o seu filho, trouxe-o para dentro de casa, chamou os empregados: meus amigos, minha família, vamos festejar, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E houve uma grande festa, e aí mandou colocar roupas novas nele, sandálias nos pés, anel de honra no dedo, e disse: meu filho estava perdido e foi achado, meu filho estava morto e reviveu. Tudo porque aquele filho pródigo tomou a decisão de voltar para o pai. E esta é a sua oportunidade hoje à noite. Volte para Deus, volte para Jesus, faça isso, Deus te abençoará. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Maravilhoso, né, irmãos? Fico tão feliz em poder, nesse tempo com vocês, trazer a lembrança tantas coisas boas a respeito de um jovem que eu conheci quando chegou no Rio de Janeiro, ali no seminário pela primeira vez. Eu apreciei muito já naquele primeiro encontro e o convidei para estar comigo na igreja onde eu pastoreava, mas posso dizer sinceramente, Nildo, que eu não tinha essa visão do futuro, entende? Só que no tempo próprio, Deus veio mostrando realmente que Ele tinha plano tão especial para você, com tantos talentos, com tantos dons, com tanta fidelidade, com tantas qualidades, fazendo a obra do Senhor. Bendito seja Deus, nosso Pai. Amém.